A notícia do Daniel Bocato, tá? Quando o Allianz volta, a gente estava falando aqui da troca do gramado, e aí é o seguinte, ó, tá aqui, ó, agora sim consegui abrir. No espn.com.br. E o Allianz, bela manchete, hein? E o Allianz? Palmeiras ainda pode voltar para casa em eventual final do Campeonato Paulista. Então é a notícia que está lá no espn.com.br. Qual é a conta? O gramado então está sendo trocado, são 6 fases, tá, de troca do gramado. E nesse momento está na fase número 4, então ainda restam 2. Qual que é a questão? Hoje e amanhã tem o show do Bad Bunny, aí então depois disso a Real Arenas, né, que é quem administra ali o estádio, o braço da W Torre que administra o estádio e a Soccer Grass, elas vão fazer a última parte da troca do gramado. E aí atenção, porque depois desse show do Bad Bunny vai ter show do Luan Santana. Você vai nos dois? Por enquanto eu não vou em nenhum dos dois, mas gostaria de ir também. Você prefere quem, ô Galindo? Luan Santana ou Bad Bunny? Não, fala isso. Mas aí é o seguinte, o Palmeiras, então, qual que é a perspectiva? Se o Palmeiras chegar à final do Campeonato Paulista, que está marcada para o dia 8 de março, como mandante do jogo, né, a última partida acontecer no Allianz, aí o estádio deve estar pronto. Mas então, para isso acontecer, o Palmeiras tem que chegar como mandante na decisão do Campeonato Paulista. Tá? Por exemplo, se a final for entre Palmeiras e Novo Horizontino, neste momento, o Novo Horizontino aparece com a melhor campanha. Aí a final vai ser em Novo Horizonte e o Palmeiras não jogaria a decisão por lá. Tá? Mas se o Palmeiras chegar à decisão, aí sim pode acontecer do jogo ser no Allianz Parque. Tá? Além desse jogo com o Capivariano, o Palmeiras vai jogar depois com o Fluminense, né, no Campeonato Brasileiro, dia 25. E aí essa partida já está marcada ali para a Arena Barueri. Inclusive deve ser a estreia do Arias, né? O Arias deve estrear. Não, ele já deve ficar à disposição agora. Ainda não está definido, né? Ainda não tá. Assim, ele já está à disposição do Abel. Ele já pode estrear no final de semana. Pode já ser está inscrito, tá. Já está tudo certo. Outra notícia que está no espn.com.br envolvendo o Palmeiras é essa daqui, ó. Bruno Rodrigues. Veja como será a divisão do salário entre Cruzeiro e Palmeiras. Então, a informação do Francisco de Laurentiis, tem um empréstimo, então, do Bruno Rodrigues lá pro Cruzeiro, tá? Então, tá aqui, ó, a informação é a seguinte, ó, o Cruzeiro vai arcar com um valor entre 70% e 80% do total, enquanto o Palmeiras fica com o restante aí entre 30% e 20%. Ainda segundo apurou a ESPN, a Raposa vai ter uma opção de compra de cerca de 5 milhões de dólares. Caso queira ficar em definitivo com o jogador em 2027, tá? Então, empréstimo até o final desse ano. Se o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro paga ali 70% do salário, se o Cruzeiro quiser comprar o jogador, o preço está fixado 5 milhões de dólares. Mas quando libera o Allianz, qual a data? Então, vou repetir, Basso. Se o Palmeiras chegar, então, à final do Campeonato Paulista no dia 8 de março, aí é possível que o Allianz Parque esteja pronto, senão vai ficar para metade do mês. E aí depois o jogo do show do Luan Santana, que é no dia 13, tá? Então, vai ser metade de março para frente. Vamos falar assim, tá? Bom, mais perguntas aqui do Palmeiras envolvendo Alan e Nino. Hernan? Tem. Vamos com o Alan primeiro? Então, é que assim, ontem ficou muito nas redes sociais e o torcedor do Palmeiras muito sobre uma notícia de que o Alan poderia estar negociando, poderia chegar ao Liverpool, né? Depois do meio do ano, não é isso? Depois do meio do ano, pós-Copa do Mundo, essa era a informação e essa é a informação que foi publicada. E assim, eu fui tentar entender qual que era o termômetro e se já estava acontecendo algo nesse sentido de movimentação do Alan, né? E o que eu tive de resposta é que, assim, primeiro o Alan, o Palmeiras não quer liberar. O Palmeiras já recusou uma oferta de 35 milhões de euros do futebol italiano, do Napoli. Qual o valor? 35 milhões de euros. Cara, é muito dinheiro. Mas o jogador, ele tá tendo um desempenho. Ah, tá, mas eu acho que, cara, 35, velho. Mas o Palmeiras não precisa de dinheiro, né? Com faturamento de 1,7 bi, você vai vender o jogador por quê? Sendo que ele pode te aportar esportivamente. Aliás, foi essa a resposta que eu tive. Isso é verdade. Você tem um faturamento de 1,7 bi.
Aí você tem um jogador que tem desempenho, um jogador que pode se valorizar. E um jogador. E assim, é importante o torcedor do Palmeiras entender que não é simplesmente pelo valor redondo, tem que vender, porque pode ser que ele não tenha esse valor daqui a um ano. Beleza. A questão é, o jogador está tendo desempenho dentro do elenco, é um jogador da confiança do treinador e é um jogador que pode te dar dentro de campo um retorno esportivo de títulos, que é o que o Palmeiras quer. Então, assim, aquela brincadeira do Palmeiras, o Palmeiras não é um banco, o Palmeiras quer conquistar títulos, ela vale muito para esse momento do Alan. Obviamente, se você pegar hoje ele no mercado, tem muita procura. Isso eu confirmei com muita gente, que, de fato, o Alan tem vários clubes ligando, pega o telefone e fala, e aí, como é que tá a condição? E é Tubarão, Hernan? É time grande do futebol europeu. Porque se a gente tá falando aí dessa especulação, bom, Napoli, Liverpool, é Tubarão, né? E assim, quem chega já chega perguntando, vai vender ou não? Porque assim, o Tubarão, vamos pensar, o Tubarão que levou o Endrick e o Tubarão que levou o Estevão, a primeira coisa foi, vocês vão vender? Se a gente chegar com esse valor, vocês vendem? Ah, tal, é perto da multa, tem que ver se o jogador quer. O jogador quer. O Endrick escolheu o Real Madrid. O Estevão escolheu o Chelsea. O jogador quer. Então nós vamos trabalhar. Hoje, me garantem que não existe nenhum movimento nesse sentido. Nós queremos pagar aqui o valor perto da multa. Entendi. Nós queremos pagar aqui uma paulada, 70 de euros, 50 de libras, 60 de libras. Como já aconteceu com o Endrick, com o... para pegar no final da temporada. Entendi. Ou para pegar no final depois da Copa do Mundo. Até com o Vitor Reis, que está arrebentando. Então, assim, o Palmeiras não tem interesse hoje em liberar o Alan. Não tem nenhum clube perto de fechar com ele ou fechar algum tipo de acordo com o Palmeiras de pagar agora e levar depois. O que tem nesse momento em relação ao Alan, é um clube que vai te fazer várias perguntas, várias sondagens, e são clubes que chamam a atenção por serem clubes grandes. São clubes grandes do futebol inglês, clubes grandes do futebol italiano, inclusive com propostas já negadas, como foi o caso do Napoli. Então, assim, é um jogador que desperta muito interesse, mas hoje dizer que tem algo alinhado, fechando com o Palmeiras, seja clube A, clube B, me garantem dos dois lados que não. Está atrás de um lateral também, podemos falar. E o Luiz Henrique, vamos falar. Luiz Henrique? Estão perguntando Luiz Henrique no Palmeiras. Quem falou isso? Não, o chat está perguntando. Posso falar o que é isso? Pode. Meu amigo Silvestre, o Silvestre, sabe, da Gazeta? Claro. Ele deu uma informação ontem de que o Palmeiras tinha feito uma proposta pelo Luiz Henrique. Eu fui ver o vídeo, a apuração dele. E a informação dele é que fez uma proposta, né? Aí tô falando a informação dele, tá? Não é minha. Sim. Eu nem tenho essa informação. Do Alexandre Silvestre. O Alexandre Silvestre. A informação dele é que o Palmeiras tentou o Luiz Henrique antes do Arias. Então, assim, gente, vamos lá. É uma história que aconteceu, legal, você vê que o Palmeiras estava bem grande no mercado, né? Eu repito, não confirmei isso com ninguém, não fui atrás, não tenho essa informação, mas eu estou trazendo o que o Ale Silvestre trouxe. Que é brabo. Que é brabo, gente boa, parceiraço. E ele trouxe essa informação de que, tipo assim, cara, o Palmeiras tentou antes do Arias. Então, assim, se tentou antes do Arias e o Arias hoje está pronto para estrear, não tem Luiz Henrique. Então, é isso aí, tá, pessoal? Então já tá respondido, tá? Então tem a questão do Nino e do Almada. Então, do Nino, como é que tá, enquanto eu acho a foto da Maisinha aqui? Muita gente pergunta sobre a questão do mercado do Palmeiras, né? O Palmeiras, vamos lá, eu quero trazer uma visão mais global aí sobre o mercado do Palmeiras. Muita gente fala, o Palmeiras vai buscar lateral, o Palmeiras vai buscar um meia, o Palmeiras vai buscar mais um volante. O que pensa a direção hoje em relação ao mercado? Desde o começo da temporada, quando o Abel Ferreira vai embora para Portugal e deixa tudo planificado com a diretoria, o Palmeiras tinha atacado em 3 frentes. Sei. 3 frentes de reforços. Era zagueiro, volante e meia ponta. O que é meia ponta? Arias. É o Arias.
Então, assim, um jogador que pudesse fazer um meio campo, jogar por dentro, e um jogador que pudesse jogar por fora. Então, o Arias sempre foi o 001 da lista do Palmeiras nessa questão da negociação. Bem sucedida. Foi uma negociação bem sucedida, o Arias está aí nas vésperas de uma estreia. O volante, quem que é esse volante? Marlon Freitas. Já está lá, já está jogando, já está consolidado. E o zagueiro é o Nino. Só que, diante da dificuldade que o Palmeiras teve no mercado para buscar esse zagueiro, a direção tinha uma lista com vários nomes que o Palmeiras foi sondando o mercado. Então, vira e mexe aqui no Fala Fonte, até mesmo a galera do chat perguntava: fulano tá no radar do Palmeiras? Isso. O Palmeiras está tentando contratar fulano? E aí eu respondo para vocês porque eu consegui confirmar algumas informações em relação a isso. O Palmeiras sondou o mercado e o Palmeiras se viu na obrigação de sondar o mercado pelo tamanho dos jogadores. Vamos lá, Alexandro. O Alexandro é um jogador que o Palmeiras sondou. Mas só que o Alexandro... O zagueiro do lado do futebol francês que chegou à seleção brasileira. Na seleção brasileira. O Palmeiras, de fato, sondou esse jogador. Só que quando o Palmeiras olha e vê que o valor de mercado dele é acima dos 25 milhões de euros... Caramba, tudo isso? Não tem como. Aí é o que pelo que ele vendeu o Vitor Reis. Não tem como. E assim, é um jogador muito bem avaliado? Muito bem avaliado. Mas é um jogador de seleção brasileira. Sim, sim. Só que assim, quando você pega o valor... e não é valores assustam. Na brincadeira da internet tá duro dorme. Realmente, de fato, um valor muito alto para um zagueiro. Então, o Palmeiras falou, beleza, muito bem, obrigado. Outro jogador que o Palmeiras sondou foi o Diego Carlos. O Diego Carlos foi sondado pelo Palmeiras. Era de São Paulo? Não, o Diego Carlos é que está na Europa há muito tempo. Não lembro dele. Já tá há bastante tempo na Europa. Vou procurar uma aqui. busca aí. A Espanha, né? Espanha jogou em outros mercados também. Deixa eu ver aqui onde ele tá. Quer ver aqui, ó, por exemplo? Tá no Como. Tá no Como agora, Isso. né? Ele tá no Como. O Diego Carlos tá no Como. Passou pelo Fenerbahçe, é isso. Estava no Fenerbahçe, mas jogou na Espanha, né? No Sevilha, é isso aí. Em Portugal também, muito tempo. Mas é isso, ele era de São Paulo. Passou no São Paulo. O Ibáñez foi outro jogador que o Palmeiras foi atrás. O lateral não, o zagueiro, que é uruguaio, né? Uruguaio brasileiro. Que jogou na Roma. Da seleção brasileira. Então, assim, o Palmeiras foi atrás de vários jogadores e mirava gente grande. Foi vendo que a dificuldade no mercado estava cada vez maior e abriu-se a possibilidade do Nino. Então, hoje, por exemplo, o Palmeiras vai contratar o Nino? Eu não vou cravar aqui para vocês que o Nino vai vestir a camisa do Palmeiras. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o Palmeiras se vê muito bem colocado nessa disputa toda. A colocação do Palmeiras, assim, estamos bem dentro de uma briga com vários outros clubes que querem o Nino, entre eles o próprio Fluminense. O Palmeiras já definiu uma estratégia que é assim, com o staff do jogador tem salário já muito bem desenhado, luva, premiação, premiação por conquistas, tempo de contrato. Então, assim, tudo já está... O modelo do negócio com o Nino já está desenhado com o staff. E, obviamente, o staff entende que é uma boa proposta, um bom modelo de negócio. Com o Nino, eu perguntei para uma fonte do Palmeiras, tem acerto com o Nino? A resposta foi, não tem acerto com o Nino, mas o Palmeiras tem a informação de que o Nino vê o Palmeiras com bons olhos. Não fecha a porta para uma negociação com o Palmeiras, mesmo tendo toda a questão com o Fluminense ali, sentimental e tal, por tudo que ele conquistou no Fluminense, e sabendo do interesse do Fluminense na volta do Nino. Ponto. O que o Palmeiras vai avançar agora é com o Zenit. O Zenit não quis liberar agora. Inclusive mandou um emissário para lá, o Léo Holanda foi lá, que é um cara importante dentro da direção do Palmeiras, foi ter um olho no olho com os russos, e isso foi muito importante para a negociação, porque o Palmeiras pela primeira vez teve uma reunião presencial com os russos para sentir se dava negócio. Só que, naquele momento, a resposta foi, o Nino é um jogador importante aqui, o Nino é um jogador titular e a gente está brigando pelo título do campeonato russo, lá do Russão. E aí o Zenit não iria liberar.
Só que o Palmeiras quer, o quanto antes, ter a certeza de que vai ter essa liberação. E aí atacar com uma oferta que pode chegar a 15 de euros. 15 de euros, então é atacar para levar e não ter a concorrência do É fazer Fluminense. o movimento para levar. Entendi. E aí o Palmeiras quer resolver essa questão até maio. Por que maio? Por que maio? Porque Era o que eu ia perguntar. Por que maio? acaba o campeonato russo em maio. Ah, E aí, por exemplo, é campeão, deu a volta olímpica, dia seguinte, Nino, apresenta aqui. E aí você, antes da parada para a Copa do Mundo, já tem antes de jogador. começar a ter especulação, outro clube e tal, o Palmeiras já se... Então né? o Palmeiras quer acelerar nesse sentido. O Palmeiras se vê muito bem colocado nessa briga pelo Nino, nessa corrida pela volta do Nino. Eu vou ler algum... Vamos lá. Não, isso aqui eu não posso falar não, Mega. Acho que não posso falar. Que história que é do Almada? Então, aí eu tô falando sobre essa questão do pacotão de reforços do Palmeiras e atacando o mercado, né? O Danilo volante, ex-Palmeiras, que está no Botafogo, surge para o Palmeiras como uma oportunidade de mercado. Não foi um movimento que o Palmeiras foi atrás. Entendi. Foi um movimento que foi sugerido ao Palmeiras e o Palmeiras falou, opa, se der brecha eu quero. Então, por isso teve um início de conversa que hoje é muito difícil de acontecer, que o Palmeiras vê que é muito, muito difícil acontecer essa história do Danilo, já é uma história até passada hoje dentro da academia de futebol. Então, esse jogador foi visto como uma oportunidade de mercado, assim como o Almada. Quando o Palmeiras recebe a informação de que o Almada poderia ser vendido pelo Atlético de Madrid, o Palmeiras faz os primeiros contatos e, de fato, sente uma abertura do Atlético de Madrid. E assim, bastidor legal, o Palmeiras chegou a fazer 2 ofertas oficiais para o Atlético de Madrid pelo Almada. Olha aí. Os caras aqui do chat falam, já sei dessa história. Sabia que tinha feito 2 ofertas oficiais? 2 ofertas. Sabia. O Hernan tá trazendo informação. Foram 2 ofertas. A primeira oferta foi de 20 milhões de euros e a segunda passou dos 20. Passou dos 20 e ela poderia chegar a 25. Entendi. E aí dependeria o quê? Da conversa pela porcentagem do jogador. E aí, assim, o Palmeiras teve uma abertura do Atlético de Madrid em relação ao Almada. O que pegou para o negócio não acontecer? E essa história ser uma história que durou um amor de carnaval, muito rápido. O Almada nunca deu esperança ao Palmeiras de que viria. Então, assim, o Palmeiras nunca sentiu do jogador um movimento do tipo, beleza, eu topo, vamos conversar. Um desejo como, por exemplo, o Aras demonstrou e por isso que o negócio fechou. Tá. Exatamente. Entendi. Então, assim, o Palmeiras fez o correto. Foi até o clube, abriu conversas com o clube foi receptivo, o Palmeiras depois foi nos representantes do jogador com... o Palmeiras aqui disputa títulos, o Palmeiras aqui tá brigando por tudo, tem estrutura, tem um treinador assim, paga salário assim, vamos ver. Só que nunca teve uma resposta positiva do jogador. E aí quando o Almada dá uma entrevista para um canal argentino falando, não tem nada de Palmeiras, eu quero ficar no Atlético de Madrid, era o sentimento do jogador e o Palmeiras falou, então beleza, bonitão. Tá certo. Beleza, bonitão. Até mais. Entendi. Então, assim, o Palmeiras fez 2 propostas oficiais pelo Almada. E o Atlético até chegou a estar disposto a negociar. Disposto a negociar a porcentagem dele. O Atlético tem 50% do jogador. Só que o Palmeiras nunca sentiu do jogador uma vontade de fazer negócio. E o Almada postava. A torcida do Palmeiras invadiu o Instagram do Almada. E o Almada, tipo assim, sempre colocando lá, focado no Atlético de Madrid, Adri, mais um treino, hoje no jogo, não sei o que e tal. Então, assim, ele quis ficar lá e beleza, e tudo certo, tá tudo bem. Então, foi uma história que começou, teve um burburinho, mas não andou. Então é isso, esse é o bastidor, tá? O pessoal fala assim, mas já sabia aqui, mas é essa história, então, da oferta, e é isso que... Eu não sabia disso daí. Então, o Palmeiras fez 2? Fez 2 ofertas oficiais. Mais de 20. Pessoal tá perguntando do 9 investida, mas aí... Não, chance 0 agora. Não vai ter. Não, já o Arias tá aí. O Arias, então é isso. De novo, vamos lá, para a audiência rotativa. Não, aqui, entendi, quem tá chegando. Essa coisa do meio. São três posições que o Palmeiras planejou para 2026. Zagueiro, que pode ser o Nino, volante Marlon Freitas
e meia barra ponta o Arias. Então, assim, fecha com esses 3. Uhum. Vai ter mais contratações? Eu não vou dizer que fechou tudo o ciclo e tal, porque tem a janela do meio do ano, que é uma outra história. Claro. E tem agora, de repente, uma oportunidade de mercado que pode aparecer. Como apareceu a história do Danilo. E o Palmeiras queria contratar o Danilo, se tivesse uma abertura para contratar. É que não andou a história. Claro, normal, é do negócio.